Olá, para você que está aí do outro lado nos assistindo. Esse é o quarto e último episódio do nosso podcast em homenagem a esse mês de outubro, onde a gente debateu muito sobre o câncer de mama, o podcast Sobreviver. E hoje, para encerrar com chave de ouro, diferente das outras 3 semanas, onde trouxemos aqui pacientes que contaram suas histórias de vida, cada semana sobre um tipo diferente de câncer de mama, eu tenho a honra de receber 3 mulheres incríveis que eu tenho o prazer de trabalhar há alguns anos e que me ajudam diariamente no contato e na conduta de cada uma dessas pacientes que vocês tiveram a oportunidade de conhecer. Hoje a ideia é mostrar para quem está nos assistindo o quão é importante essa abordagem multidisciplinar e o cuidado e a diferença que isso faz no bom resultado do tratamento de cada paciente que tem câncer de mama. Então eu recebo aqui hoje 3 especialistas que trabalham comigo, a Mariana, que é a nossa enfermeira, a Mônica, que é a nossa nutricionista, e a Natália, que é a nossa psicóloga, e eu espero que esse bate-papo seja tão produtivo quanto as outras 3 semanas foram. Vamos começar então, meninas, muito bom dia. Bom dia. Bom receber vocês aqui. Queria que vocês comentassem um pouquinho quem vocês são, há quanto tempo vocês atuam nas suas respectivas áreas, e a gente vai em ordem alfabética aqui para organizar. Então vamos lá, Mari. Vamos lá, meu nome é Mariana, eu tenho 12 anos de formação na enfermagem, 5 anos de oncologia, sou especialista em oncologia clínica e tenho também o título de fellow em oncologia cirúrgica. Então Legal. Estamos aí na área da oncologia fazendo a diferença. Quanto tempo a gente está junto, Mariana? Acho que uns 4 Quase anos. 2 anos. 2? 2. Não, achei que fosse um pouco mais. Não, 2 anos. Mônica? Eu sou Mônica, nutricionista oncológica, formação pelo INCA. Já atuo há bastante tempo, uns 17 anos, 15 anos trabalhando juntos. É verdade. Mais ou menos Muito isso. tempo. Então, estamos aí. Nutricionista é sempre importante, né? Na abordagem das nossas pacientes, a gente vai falar sobre isso. Natália, bem-vinda. Se apresenta para o pessoal. Oi, bom dia. Obrigada pelo convite. Eu sou Natália Gil, sou psicóloga. Minha formação foi pela PUC em psicologia clínica, mas já há 18 anos trabalhando com pacientes oncológicos e com você já também há bastante tempo de estrada, né? Muito bom a gente estar junto aqui. Uma década. Vamos pensar que eu tive uma ideia. Quando que despertou o interesse pela oncologia? Né? Eu lembro muito assim, acho que isso é legal para quem está ouvindo a gente. O meu sonho sempre foi ser cardiologista, isso é muito engraçado. Todo mundo tinha certeza, inclusive eu. E aí, de repente, na minha residência de clínica médica, eu fui colocado numa enfermaria de oncologia porque não havia profissionais para cuidar daquelas pacientes. E aí foi uma paixão arrebatadora. Eu vi o quanto eles careciam de cuidado, e eu que tinha sempre essa visão da integralidade, fui sugado literalmente, e a minha vida mudou desde então. Não foi nenhuma escolha, foi quase que um chamado assim, que eu senti. E para vocês, assim, teve algum momento que teve essa virada de chave? Cada um faz a sua profissão, escolhe, mas a gente não tem muita noção para onde a vida vai. Quando que dá essa viradinha de chave e a oncologia entra na vida de vocês? A minha virada de chave foi na própria faculdade, né? Na faculdade existiam alguns grupos, né, de pesquisa científica e tudo, e aí tinha um grupo de oncologia que eu fui chamada por uma professora para participar. E aí foi meu primeiro contato com a oncologia e eu fiquei apaixonada. Então eu continuei seguindo na área, logo depois que eu acabei a faculdade eu fiz a pós-graduação, e aí depois eu fiz o fellow e a residência, e aí fiquei apaixonada e fui seguindo na área. E quando você fala apaixonada, o que a oncologia tinha de especial, para você, claro, que outras especialidades da enfermagem talvez não fossem te oferecer? Você falou assim, aqui eu posso ser mais útil por tal razão. O que te tocou, Mari? Acho que era o cuidado com os pacientes, o fato da gente poder amenizar um pouco a dor, quando há dor, né, e tudo. Então, a gente tinha essa questão de estar sempre entrando em contato com os pacientes. Então, o fato da enfermagem ter ali o seu cuidado, de ter ali os cuidados com os pacientes, foi o que despertou o meu interesse, de estar ali junto, de estar ali o cuidado, de estar ali
sempre próximo deles. Legal. E Mônica, você, eu tenho uma curiosidade, acho que eu nunca te perguntei. A Mônica, ela foi na contramão do mundo moderno, onde todo mundo está olhando para a parte nutricional esportiva, né? Porque quando a gente pensa em saúde, a gente tem um conceito muito deturpado. A gente só pensa, não só pensa, mas assim, a grosso modo, o que faz sucesso em rede social e o que vende, né? É falar de beleza, é falar de definição muscular, e tem muitos profissionais bons, e tem que ter mesmo, esporte é vida e tem que acontecer. Mas o que faz uma nutricionista com um espectro de possibilidades tão grande e tão mais sedutoras, né, coletivamente falando, falar assim, não, eu prefiro cuidar de pacientes em tratamento oncológico. Como que isso acontece para você? Então, eu sempre quis a área clínica, né? Então, assim, a área estética, a área esportiva não me chamava atenção. Eu sempre tinha aquela coisa do cuidar do ser humano, né? E aí acabei caindo no Hospital Geral de Bom Sucesso, que, na verdade, a gente trabalhava em várias áreas, como você caiu na, né, cardiologia, e depois foi para... a gente acabou, eu fui da área da emergência, a área da cirurgia, porque no Hospital Geral você acaba entrando em vários setores, né? E aí me colocaram uma nutricionista, faltou, e aí lá tinha um centro de oncologia, um CACOM, e aí eu fui. E aí eu comecei a trabalhar no CACOM e aí eu fui vendo que como era diferente, assim, dos outros setores, né? Porque num setor, por exemplo, setor de emergência, num setor de ortopedia, né? Que você interna e daqui a pouco o paciente já foi embora, né? Mas o setor de oncologia é um setor que o paciente, você via a diferença, assim, do seu cuidado, né? Isso foi que ano, Mônica? Isso daí foi em 2006, uma coisa assim. Né? Que nem se falava muito no termo, né, nutricionista, oncológico. Não se falava. São terminologias muito recentes e modernas, né? Sim. Acho que você deve ter sido meio que uma pioneira e desbravou caminho, porque em 2006 a gente não tocava muito nesse assunto, né? Tanto que quando eu fui fazer a formação no INCA, a gente não tinha nem residência, né? Hoje em dia tem a residência, tem o fellow, né? Mas na minha época era especialização só, né? Como a coisa mudou para melhor, né? Muito, muito melhor. Então, assim, foi assim, você vê, assim, eu gosto do assistencialismo, né? Eu gosto do cuidar do ser humano, então... E aí fui me apaixonando, fui vendo a diferença. Falei assim, gente, eu faço diferença na vida. Quando o paciente está lá falando que aquele gosto amargo na boca, e que você fala assim, olha, coloca uma fruta, coloca uma rodelinha de alguma fruta para dar um saborzinho na água, ele consegue ingerir, consegue se hidratar, que você faz a diferença. Aí sim. A gente vai chegar lá. E, Natália, você também é curioso, porque... A gente tem aqueles memes de internet, né? Consultório de psicólogo e psiquiatra nunca vai ficar vazio, porque afinal de contas a gente... Não, e assim, de certa forma é real, porque quando a gente olha as estatísticas mundiais, ansiedade e depressão ocupam aí o topo dos problemas que a gente vem enfrentando hoje em dia, a humanidade de uma forma geral. E aí, nesse contexto de tantas possibilidades, o que te traz para o dia a dia da oncologia? É o que você falou, né? Assim como a nutrição e a enfermagem, a própria medicina, a gente tem um amplo campo de trabalho. A minha formação começa em saúde mental, então eu vou trabalhar em hospitais psiquiátricos, mas a oncologia entra na minha casa desde que eu sou bebê, digamos assim, por ter um pai oncologista. Mas o que sempre me chamou a atenção, ele nunca falava das doenças e contava muitas histórias dos pacientes. Né, as histórias, cada um, e aquilo sempre foi me encantando. E na adolescência fui fazer análise e aí falei, eu também quero assistência, quero atender esses pacientes, mas fui para a área da saúde mental. Até que um dia eu sou chamada no Hospital Geral para ajudar um paciente que ele não conseguia destubar. Né? Ele estava no CTI e tinha muita ansiedade na hora que acontecia. No dia seguinte eu falei, não, é isso que eu quero fazer. E aí fui correr atrás de uma formação em psicologia hospitalar e depois em psico-oncologia, que assim como a nutrição também foi mudando de nome. E a gente foi se especializando, né? Assim, porque é uma área, e a gente vai falar um pouco aqui, né? Assim,
o cuidado ele é diferenciado. Não é que as outras áreas não tenham, mas o manejo, o trabalho em equipe, o cuidado para cada paciente faz diferença. Só para colocar todo mundo na mesma página aqui, a Natália está sendo modesta, ela é filha do Dr. Roberto Gil, meu querido mestre de residência, que eu tenho a honra de trabalhar do lado hoje, e que está fazendo um lindo trabalho aí à frente do INCA, né, o Instituto Nacional de Câncer hoje. Então, acho que o DNA familiar puxou a Natália para a área da oncologia. Mariana, eu queria que a gente explicasse para quem está ouvindo a gente o que é o conceito da enfermeira navegadora. Porque a gente fala enfermeira, todo mundo tem aquela visão da enfermeira que faz o curativo, que funciona, que é muito importante, temos várias no nosso trabalho, mas você tem um trabalho muito diferente que vem ganhando cada vez mais relevância no nosso contexto de uma equipe multidisciplinar, e é notória a diferença que faz a presença de uma enfermeira. Divisor de águas no cuidado, né, dos pacientes. Explica para quem está ouvindo a gente que tem uma mãe, um pai, um irmão, alguém que está em tratamento oncológico, o papel da enfermeira navegadora nessa jornada. O enfermeiro navegador nessa jornada nada mais é do que um enfermeiro, um elo, né, entre a instituição e a equipe multidisciplinar, né? Como a Moniquinha falou, alguns anos atrás, nem a equipe multidisciplinar era tão visualizada assim, né? Então, normalmente o enfermeiro navegador tem aquele primeiro contato, né, com os pacientes. Então, o doutor Rafael às vezes atende os pacientes, me chama para eu poder ir lá falar com eles. Então, é aquele primeiro contato, a gente já inicia o vínculo, né? Então, é se apresentar, é falar o motivo de estar ali, o enfermeiro navegador, e já faz aquele vínculo com a instituição e com a própria equipe, né? Com a equipe no geral multidisciplinar. Então, normalmente eu já vejo aquele paciente, eu já troco já o telefone com ele, porque eu vou mantendo o contato com ele, seja telefônico ou por aplicativo de mensagens. E aí eu vou orientando ele em tudo que ele precisar dentro da instituição. Então, se ele vai fazer um tratamento e a gente precisa ver se o convênio autorizou, como que está o mandamento, a gente vê isso e a gente vai falando. Então, a gente é um elo, né? Então, a gente tem um elo ali com a instituição, com todos os setores ali da unidade, e aí, quando esse paciente ele inicia o tratamento, a gente faz toda a orientação daquele tratamento para ele, né? Então, a gente vai acompanhando também, monitora esses sinais e sintomas. A gente também tem a função de ir superando aquelas barreiras que ele possuir ali dentro do sistema, ou até fora, se a gente alcançar a barreira que ele tem ali, né? Sem dúvida. E voltando à equipe multidisciplinar, né? Às vezes eles falam pra gente que eles têm algum problema na alimentação. Então, a gente vai na Moniquinha, ó, a gente precisa de atenção com esse paciente. A Moniquinha prontamente vai lá. Eu brinco e falo para os pacientes que hoje em dia não dá para ter um bom oncologista sem uma boa enfermeira do lado, né? Porque é isso, a gente acaba tendo que dar atenção a todos os pacientes, cada paciente que entra é único e tem que ser. E, ao mesmo tempo, quando entra o próximo paciente, o anterior que saiu do consultório tem que seguir sua jornada. Então eu digo que a enfermeira ou o enfermeiro navegador é aquele elo mesmo, ele vai costurar toda a jornada do paciente no processo do tratamento, né? Ele vai ser um interlocutor do paciente com o médico, porque muitas vezes dúvidas que os pacientes carregam para casa, muitas vezes porque tem vergonha de perguntar para o médico, acham que o que o médico vai pensar se eu perguntar isso, que é uma bobeira, mas as pessoas ficam encabuladas. É através da enfermeira que eles chegam à solução desse questionamento. Não, e tem um ponto importante, né, nisso que a Mariana falou. Esse paciente que chega para a gente, ele chega com uma série de dúvidas. Demandas. Né? Assim, ele está entrando num mundo que ele nunca ouviu falar. Né? São pedidos de exames, são medicações, são a relação com os convênios. Então, é um paciente que chega muito assustado. E ter a equipe, né, o vínculo com o médico, ter uma enfermeira, ter uma equipe para chamar de sua, do ponto de vista psíquico, a gente vai restabelecendo a segurança nesse caminho. E, às vezes, é um paciente que demanda muitas coisas. E, às vezes, não é uma demanda mais psicológica, uma demanda mais nutricional. Então, a gente tem essa equipe multidisciplinar que dá esse suporte. Era aí que eu ia chegar. Eu acho que a enfermeira tem esse papel de tentar fazer a leitura
de cada paciente quais serão as suas prioridades. Tem um paciente que, por exemplo, vai ter uma demanda maior do ponto de vista psicoemocional. Então, talvez a enfermeira vá introduzir a Natália na equipe de forma mais presencial, mais constante. Outra pode, de repente, não ter tantas questões emocionais, porque, enfim, traz ferramentas internas que facilitam, de alguma forma, a jornada, mas tem dificuldades nutricionais. E aí a Mariana vai falar, bom, eu vou puxar mais a Mônica para essa paciente, então eu acho que tem esse pulo do gato da enfermeira navegadora hoje em dia, que é tentar desenhar, ajudar o médico a desenhar qual é o melhor escopo de tratamento para cada paciente. E aí, puxando para você, Mônica, vimos uma paciente e, via de regra, o que a gente vê no consultório hoje? Que quando chega alguém com diagnóstico de câncer de mama, há uma tendência de as pessoas quererem resolver todos os desafios na mesma hora. E aí eu sempre falo, bom, vamos elencar as prioridades, porque agora a gente precisa focar no tratamento oncológico, não adianta a gente dar tiro para todo lado. Então, geralmente, ela quer tratar o câncer de mama, aí ela quer perder um peso que, de repente, ela já está carregando aquele sobrepeso muito tempo e quer fazer medidas muito heróicas, e eu puxo para você. A nutrição, ela é fundamental, não só no tratamento, mas também como prevenção. Quais são os maiores desafios que você recebe quando chega uma paciente para você? Hoje, é simplesmente reeducá-la, é sustentar uma dieta de médio prazo, é desfazer os estigmas que a gente traz, porque tem aí na internet informação para todo mundo. Quais são suas maiores batalhas, digamos assim? Então, ela vem assim, né? Ela querendo, com essa posição heróica, né? Então, muitos à volta dela também estão querendo ali vencer, né? A procura da cura, né? Então, vem as dietas milagrosas, dieta cetogênica, jejum intermitente. Então, qual é a melhor estratégia, né? Só que isso pode impactar negativamente o tratamento, né? Assim, as restrições alimentares, né? Elas precisam ser bem assim respaldadas cientificamente, né? Ter um acompanhamento ali de perto, porque isso pode impactar assim na massa magra, né, desse paciente, massa muscular, a paciente ela pode impactar sim até no tratamento. A gente sabe hoje que assim quanto mais massa muscular o paciente tem ali naquele momento do tratamento, melhor era o tratamento, melhor o prognóstico, menos efeitos colaterais. Então, a gente desmistifica, né? Então, a gente tem a ajuda da psicologia, né? Que está ali junto com o paciente e vai tentando deixar aquilo ali mais suave, né? Assim, que é possível a gente chegar lá, a gente está aqui chegando junto, E aí, né? para a gente não entrar em termos muito técnicos, vamos pensar assim, de uma forma geral, que é o que eu percebo no consultório. É notório que é um movimento mundial o ganho de peso, né? E o Brasil tem reproduzido esse modelo americano. Sim. Sobrepeso e obesidade tem sido uma regra nos consultórios. Então vamos voltar um pouquinho, você enquanto nutricionista, para quem está em casa ouvindo, como que você, profissional, define fulano ou fulana estão com sobrepeso ou obesidade? Conta pra gente, como é que é essa avaliação? Então, é uma avaliação que a gente vai fazer ali junto com o paciente para entender assim esse ganho de peso, assim, foi de uma hora para outra, o que trouxe esse ganho de peso, é fator de risco, né, para câncer de mama, né, que a gente está falando aqui hoje, né, trazendo. Então, a gente precisa entender assim como que essa paciente ganhou peso, né? É uma perimenopausa que já iniciou, já vem de erros, né, alimentares, precisa de uma reeducação alimentar, que aí a gente vai traçando, né? Mas a gente tem que trazer isso para o paciente, porque o paciente ele começa a fazer essas restrições alimentares para ele chegar, ele sabe, então ele viu lá no Instagram de alguém que é fator de risco a obesidade, então ele começa a retira glúten, retira leite, retira todos os alimentos, Começa a né? autoprescrição, né? Começa uma Mas autoprescrição. você tem essa percepção também de que o ganho de peso tem se tornado cada vez mais frequente? Sua Sim. avaliação dos pacientes oncológicos, de forma geral, aqui a gente está falando de mulheres com câncer de mama, mas é uma percepção, como a literatura mostra, quando você compara, você falou aí de 2006, a gente está falando de quase 20 anos Sim. fazendo a mesma coisa.
É real essa sensação de que Sim. cada vez mais as mulheres chegam acima do peso ideal Sim. para a sua constituição Ao corporal, para a mesmo sua idade? tempo, né, tem o ganho de peso, né, o ganho de peso é cada vez mais. Você vê crianças, né, crianças já são, têm um ganho de peso, têm um sobrepeso, né, a alimentação tá ruim, tá cada vez mais industrializada, né, ao mesmo tempo que tem uma busca também, né, uma busca pelo saudável, né, mas aí começa as pessoas criarem um caminho que é um caminho que pode impactar, né? Um caminho Hoje a internet tem muita tem muita informação. informação. E o problema é a gente separar o que é informação de qualidade daquilo que é uma informação Sim. mais deturpada, e aí a Mas importância é- dessa roda aqui para poder levar informação de qualidade para quem está em casa. Eu já volto em você, porque acho que tem muito assunto de nutrição para falar, mas vamos colocar Natália aqui na nossa roda. Aí, Natália, a paciente chega para gente, ela descobre recentemente que ela tem um câncer de mama. Que bom que hoje em dia a gente está falando muito de diagnóstico precoce, então na imensa maioria das vezes as pacientes que chegam para mim, a gente vai desenhar uma estratégia de tratamento curativo, isso é maravilhoso, né, porque a gente está fazendo mais exame de rastreio, mas isso não quer dizer que ela vai sofrer menos, porque obviamente ela recebeu uma notícia, ela está com câncer de mama. Quais são os maiores desafios que você enfrenta no seu dia a dia quando essa paciente chega para você? E isso é uma pergunta. E a outra, que é uma percepção que eu tenho, me corrija se eu estiver errado. Rede de apoio é uma coisa que eu sinto muita diferença. As minhas pacientes que têm uma boa rede de apoio domiciliar geralmente têm um enfrentamento mais suave, mais sereno. E as que chegam sozinhas, literalmente no consultório, e infelizmente isso acontece com alguma frequência, têm um pouco mais de dificuldade. Eu queria que você tocasse nesses dois pontos. Então, vou começar pela rede de apoio, que sim, a rede de apoio faz toda a diferença nesse enfrentamento. E aí a gente pode dividir, né, a rede de apoio como a rede de apoio instrumental. Então, eu tenho alguém que faz a minha comida, que me leva ao médico, que rega as minhas plantas. E eu tenho a rede de apoio emocional, podendo ser, né, de preferência, na mesma pessoa, no mesmo lugar. E isso faz diferença. A rede de apoio é quando eu vou pedir ajuda. Porque assim como a gente chega com a prescrição da dieta, né, Mônica? A gente também chega com a prescrição de como eu devo me comportar. Você usou a palavra heróica. E já é um ato de bravura se tratar, ir ao médico, se cuidar e pedir ajuda. Sim. Eu sempre falo para as pacientes, né? Assim, força não é aguentar tudo. Força é respeitar os limites, saber, né, o que eu posso, o que eu não posso, o que eu preciso de ajuda, o que eu consigo fazer sozinho, o que vai facilitar para mim receber esse cuidado. Então, esse comportamento que a gente espera da paciente, que elas são guerreiras, que elas são, né, vencedoras, isso é muito bacana. Mas dentro disso, também tem os dias que eu estou mais preocupada, outros que eu estou mais otimista, dias que eu estou melhor, dias que eu estou mais para baixo, né? A gente confunde hoje a tristeza com o medo de uma depressão e são coisas diferentes. Então, essa permissão de ser cuidada, né? E falando de Outubro Rosa, a gente está falando das mulheres, Claro. né? Na grande maioria, sim, se permitir ser cuidada, porque a mulher ainda tem esse papel de cuidadora, se permitir pedir ajuda, respeitar os limites, usar ou construir essa rede de apoio. E a equipe multidisciplinar faz diferença por isso, porque a gente lê esse monte de coisa na internet, mas a gente não tem a interlocução. E muitas vezes rede de apoio vai muito além da família em si. Muito Primeiro além. que o conceito de família também está se adaptando. Às vezes, sua família, você mora com sua irmã, com seu irmão, ou você, enfim, está num segundo casamento, aí o filho está num fim de semana com um, com o outro, ou você mora com a sua avó, com seu melhor amigo ou amiga, você divide um apartamento. Então, a rede de apoio ela vai muito além daquele conceito que a gente traz do pai, da mãe, do filho, do marido, da esposa, que, claro, não deixam nunca de ser de rede de apoio, mas é muito maior e mais profundo. Você já parou para pensar, ou se você tem algum dado a respeito, se as principais queixas mudam de acordo com a faixa etária? Por que eu estou perguntando isso? Porque eu já tentei fazer uma enquete no consultório, claro, de forma mais amadora no sentido, não foi um estudo clínico, mas dando ali uma fichinha para as pacientes preencherem, e eu vi que algumas queixas eram
muito frequentes em todas as idades. Por exemplo, insônia era uma coisa que eu via muito comum, desde a mulher mais jovem até a de mais idade com câncer de mama. Medo é um sentimento comum. Mas, por exemplo, é natural imaginar que a preocupação com fertilidade, poder ou não ter filhos, é uma preocupação das mulheres mais jovens. Às vezes, elas não engravidaram ainda, porque a estrutura familiar, o papel da mulher mudou, né? A mulher hoje vai ter filho, às vezes, com 30, 35, 40 anos de idade. Você tem essa percepção ou não? Independente da faixa etária, os medos são os mesmos. Eu não vou te saber, né, certinho qual é a porcentagem. Claro, mas sim, claro. hoje a gente sabe que as mulheres jovens com filhos pequenos têm maiores fatores de riscos emocionais do ponto de vista, né, assim, oncológico, no enfrentamento. Sim, elas têm maior tendência à ansiedade, maior tendência à depressão, porque tem essa sobrecarga, né, esse acúmulo de função. Mãe, mulheres, mais o tratamento. Uhum. Por outro lado, né, como a gente conversou, hoje os tratamentos também são curativos. Sem dúvida. Então a gente precisa entender que aquele é um período e preparar essas mulheres para o enfrentamento desse período. Então, a gente sempre brinca, tem o ideal, mas tem o que é possível. E às vezes fazer o possível já é fazer muita coisa. Aliás, muitas vezes fazer o que é possível humaniza essas mulheres, porque é muito comum que elas se cobrem, literalmente, querer abraçar o mundo, né? E é natural do ser humano, você está com medo, você quer fazer tudo da melhor forma possível. Só que quando eu vir alguém para você, e principalmente quando é alguém que tem uma capacitação, que é o seu caso, uma profissional que estuda e valida, olha, a senhora não precisa querer fazer tudo, a gente está aqui para te ajudar, deixa eu dividir essa tarefa com você, deixa eu ouvi-la, permita que a Mariana a ajude a agendar os seus exames, a manejar seus efeitos colaterais, ouça a Mônica, permita que ela compreenda qual é o seu paladar, porque a dieta precisa levar em consideração os hábitos dos pacientes. Não adianta alguém virar para quem não come carne vermelha como eu e falar assim, você tem que comer carne vermelha. Eu não vou comer, eu não gosto, nunca, há 20 anos eu não como. Então, a psicóloga tem também essa função de um ouvido diferenciado. Você sente que quando as pacientes abrem essa porta para você entrar, as coisas melhoram? Eu percebo isso. Muito. E você falou, né? A navegação e a enfermagem, elas fazem esse papel desse cuidado, né? Isso que a Mari fala de elo é muito importante, porque o paciente tem um lugar a quem ele endereçar. Preciso de ajuda, né? Então, a enfermeira fica como esse lugar de referência. Para a gente, enquanto equipe, né, também faz toda a diferença. Para o médico e para o paciente, a gente não tem a menor dúvida. Né? Porque, assim, às vezes é uma questão psíquica que ele não me falou, mas fala para ela, porque nesse monitoramento, né, assim, às vezes naquele dia o paciente não está bem e comenta. Quantas e quantas vezes na nossa reunião de equipe multidisciplinar que a gente não comenta, né? O paciente me falou isso, mas ele não me falou, e aí a gente troca essas informações, porque é muito importante. Às vezes é uma informação que eu preciso levar ao médico, ou que eu preciso manejar de alguma forma. Gente, né? isso é um barato que a gente está falando aqui, porque é algo que, infelizmente, não é todo mundo que tem acesso. A Mariana tocou num assunto legal agora. Nas nossas reuniões multidisciplinares, a gente não está falando aqui de teoria, a gente está falando de coisas práticas, né? O paciente tem um médico assistente, tem uma enfermeira, tem uma nutricionista, tem uma psicóloga e todo mundo conversa, né? Ou seja, literalmente a gente senta e a gente desenha um script para cada um, né? Aquela paciente, ela vai ter um roteiro para seguir. E mais do que isso, ela tem personagens, que somos nós, para ajudá-la a construir aquele roteiro da melhor maneira. Isso é muito legal. E aí, Mário, indo para você, hoje os tratamentos mudaram muito. A gente não pode mais falar só de quimioterapia. E aqui a ideia para quem está em casa, já me conhece, não é a gente entrar num universo específico, porque seria um mundo interminável de discussões. Mas vamos falar para quem está em casa, assim, hoje a gente tem químio, a gente tem imunoterapia, a gente tem terapias-alvo, né? As pacientes que chegam para você, via de regra, elas têm essa noção? Ou ainda hoje, que é a sensação que eu tenho, a gente precisa falar, explicar que o tratamento melhorou,
que não é todo mundo que vai precisar fazer o mesmo remédio, que vai ter a mesma estratégia. Você tem essa percepção de que os conceitos ainda são embaralhados? A gente precisa explicar porque os conceitos são muito embaralhados e a gente teve uns avanços nos tratamentos, né? Então, às vezes a paciente não sabe o que é uma imunoterapia, não sabe muito bem o que é quimioterapia. Então, às vezes, quando ela faz as drogas ali conjugadas, faz químio e imunoterapia, a gente precisa explicar ali o que é químio e o que é imunoterapia. Claro. Porque elas, além delas quererem saber, e que estão certas, tem mais é que saber mesmo o que estão fazendo, Sem dúvida. elas precisam pensar com elas, então hoje é dia da minha quimioterapia, hoje é dia da minha imunoterapia, como é que isso vai fazer o efeito? Então, a gente está ali para explicar também, né? O que isso vai fazer de efeito ali no organismo dela, como é que vão ser as sensações, se ela vai sentir alguma coisa nesse período. Eu sempre falo que é relativo, tem pessoas que levam muito bem, tem pessoas que não sentem nada, que fazem do início ao fim sem sentirem nenhum sinal nem sintoma daquela medicação, né? Tem gente que sente um pouquinho mais, então a gente vai manejando, a gente vai conversando. Se for algo que eu preciso manejar mais com a nutrição, a gente chama. Se for algo mais com o médico, uma medicação específica, a gente avisa. Então, a gente vai manejando, mas a gente sempre tem que explicar. Ela sempre tem uma confusão mesmo. Para quem está em casa, a nossa rotina é a seguinte: a paciente faz a consulta, aí eu, falando da minha rotina, eu explico todo o roteiro de tratamento. Geralmente eu até falo para as pacientes, olha, eu vou desenhar um roteiro inteiro e a gente só vai rever isso aqui se algo sair do script. Por quê? Eu acho que isso diminui a ansiedade. É muito ruim quando você fala aos poucos, e aí quando você vai falar algo novo, porque você não disse antes, a paciente fica assim, mas será que aconteceu alguma coisa? O doutor não falou isso lá atrás. Então eu desenho um tratamento, converso com a Mariana e a gente monitora aquelas primeiras 72 horas, que são períodos de, principalmente para quem está fazendo químio, de maior risco de náusea aguda, subaguda, etc. Nos dias de hoje, a perda de cabelo ainda é uma das maiores aflições. Vou trazer aqui para a roda, porque além de tudo vocês são mulheres, vocês vão ter lugar de fala mais do que eu. Ainda é, a despeito da gente saber que o cabelo vai voltar a crescer, de sintomas físicos às vezes incomodarem mais do que a perda de cabelo em si, é uma questão ainda a ser vencida, porque a gente sabe que nem todas têm acesso à crioterapia, a gente também não vai conseguir entrar nesse tema hoje, e eu tenho essa percepção de que a gente precisa nunca subvalorizar isso. Não, ainda é uma questão. A maioria das mulheres hoje que vem pra gente com algum tratamento, a primeira pergunta é sempre, meu cabelo vai cair? Ainda é uma questão, porque envolve a questão da vaidade, da beleza, né? Então, a gente está sempre orientando, olha, esse tratamento cai, esse tratamento não cai, porque também depende de todo tipo de tratamento. É bom frisar, porque muitas pessoas acham que todos os tratamentos caem o cabelo. Com certeza. Né? E não são todos, né? São um ou outro que caem. Então, a gente sempre orienta, às vezes a gente orienta tipo de shampoo, como cuidar do cabelo, tem que estar sempre penteando, mas com pente mais de dentes mais largos e tudo. Então, mas sim, é uma questão bem presente, elas sempre perguntam isso. Olha quanta coisa legal uma equipe multidisciplinar consegue oferecer, né? E aí, Natália, vamos para você, a gente depois passa para a Mônica, porque eu sinto que a gente tem uma tendência a subvalorizar a perda do cabelo, porque vem sempre com aquela vírgula, assim, mas cresce depois de novo, mas... o preço disso é ficar curado. Eu acho que tentar fazer remendo é tão ruim, sabe? Eu prefiro me solidarizar àquelas pacientes que de fato sofrem. Nunca vou conseguir sentir pelo outro, mas nunca diminuir e sim respeitar, mesmo sabendo que a gente tem crioterapia, hoje tem próteses capilares que são incrivelmente reais, assim, você olha, eu tenho pacientes que usam e falam, nossa, ela tá com o cabelo dela, prótese feita com o próprio cabelo da paciente, mas também financeiramente é caro. Como que você lida com esse momento? Porque é um luto para a mulher isso, né? Sim, é um luto para a mulher, eu acho importante, né, como você falou, não desvalorizar. É uma queixa importante, porque, além de tudo, é a imagem que a gente faz do paciente oncológico, né? Assim, é o paciente careca, é o paciente nauseado, e hoje, no nosso dia a dia, é bom a gente dizer que não é assim, né? Assim, mas, ao mesmo tempo, é uma intimidade exposta. Se eu estiver aqui com dor de cabeça e não quiser contar para vocês, ninguém sabe. Mas se eu chego careca num lugar...
todo mundo sabe. Então, eu tenho a minha intimidade exposta sem que eu precise falar. Então, é um momento que eu estou tentando entender quais são minhas novas demandas, qual é o meu novo corpo, me reconhecer nessa nova imagem. Então, é um período que a gente vai chamar de adaptação biopsicossocial. A gente está em transição. Né? O que na pandemia a gente dizia o novo normal. Sim. Qual é o meu novo normal? Primeiro, eu preciso me reconhecer como tal. A crio, a prótese, a peruca, o lenço já são o meu enfrentamento dessa situação. Mas não é uma bobagem. E não tem o menor problema a gente ficar chateada porque perdeu o cabelo. Claro. Né? E se preocupar. E a gente sabe que vai crescer. São coisas diferentes. Por isso que eu brinco assim, eu posso estar com medo e otimista no mesmo ponto. Ao mesmo tempo. Eu posso estar muito triste pelo meu cabelo cair e estar muito feliz porque eu vou ficar bem. Não são, né? A gente não precisa ser uma coisa ou outra. São as duas. Você sabe que eu ouço muito no consultório esse tipo de frase, né? Tentando. E eu tenho plena convicção de que as pessoas falam querendo confortar. Ninguém está dizendo aqui que você está falando desmerecendo. É que a gente não sabe como bate no outro. Porque a informação você fala de um jeito, mas também depende de como o outro está pronta para ouvir. Isso. Então eu ouço muito no consultório, às vezes, quando as mulheres vão sós, elas falam assim, doutor, eu não falo isso com meu marido, ou com a minha filha, com meu filho, com a minha mãe, com a minha vizinha, porque ela fala assim, mas vai passar, isso não é importante. Eu falo assim, não, é importante sim. Se isso é uma questão para a senhora, é importante. Tudo que esbarra num desconforto, seja ele físico ou emocional, é importante. E por isso a gente tem que estar aqui discutindo isso. E aí, trazendo para você, Mônica, essa paciente ela já recebeu uma notícia minha de que às vezes ela vai ter que fazer uma quimioterapia para operar. Aí ela tem toda uma ansiedade sobre se ela responde ou não bem ao tratamento. Aí depois, independente do que vai acontecer, na maioria das vezes a resposta é muito boa, aí ela vai operar, ela tem uma angústia se ela vai fazer uma cirurgia radical, que seria uma mastectomia, ou uma cirurgia conservadora. Aí tem a perda do cabelo no meio do caminho. E junta isso tudo, a ansiedade é o mínimo que ela vai ter. E geralmente a ansiedade deflagra aumento de apetite. Como que você equilibra todos esses pratos no momento que a vida da mulher está um turbilhão de coisas? Como organizar uma dieta levando em consideração todos esses aspectos? Então, aí você, voltando um pouquinho atrás, assim, você falou assim, a gente cria um roteiro ali com a paciente, aí vem a navegadora, e aí vai traçando, vai costurando esse roteiro, e a gente até consegue, quando a gente consegue pegar essa paciente até antes do tratamento, tanto a nutrição quanto a psicologia, a gente vai organizando melhor isso, né? Porque assim, e agora vai mudar tudo? Porque quando a paciente começa a falar para mim, eu falo assim, o que você come de café da manhã? O que você almoça? Aí ela fala assim, olha, eu como meu cafezinho, como com pãozinho, olha, mas é pão sem glúten, tá? Você acha que eu devo tirar o pão ou eu permaneço com o pão? Eu falei assim, não, você fala tudo. Porque a gente, são tantas mudanças que vêm com o tratamento, né? Que a gente fala para você, não, eu quero entender como é que é a sua rotina, né? Quem é a sua rede de apoio, né? Agora tem muito ouvido a rede de amor, né? Que não tem uma mãe, não tem um pai, não tem um marido, né? Mas tem um vizinho que está ali, que eu falo assim, olha, as pessoas, elas querem ajudar, né? E como é que vai ajudar? Então, começa a lavar a verdura, porque é chato de lavar lá a verdura lá no sanitizante, deixar no cloro. Então, a gente vai costurando e a gente também vai criando também esse roteiro. Tá aí no dia do tratamento. Você vai chegar em casa, você já tem lá alguma coisa para você se alimentar? Porque é importante a alimentação durante o tratamento. Então, assim, você já preparou? Tem alguém? Tem. Tem uma mãe ali que está ali junto contigo, que vai preparar. Então, ela quer fazer alguma coisa, né? Então, a gente costura ali junto com a psicologia. Então, deixa ali a mãe também ajudar a fazer. Eu queria que você comentasse pra gente algo que é muito recorrente quando a porta do consultório fecha e a paciente fala assim para mim, doutor, eu quero um suplemento para ficar mais forte. E a gente vive hoje, infelizmente, uma inversão, onde, por exemplo, você vai para a academia e aí
A ideia é que você faça seu treino para que você seja uma pessoa mais saudável e claro que o resultado estético vem junto, é muito válido, todo mundo quer estar bonito. Mas não, hoje é que a gente vê, eu vou treinar porque eu quero estar mais bonito. Se a saúde vai estar boa ou não, é outra coisa, haja vista o uso de anabólicos em academia. Trazendo para a nossa realidade. A paciente, ela tem esse hábito de querer inverter e pensar no suplemento antes da comida de verdade? Porque eu falo assim, olha, e de novo, me corrija porque a profissional é você. Eu falo, olha, o suplemento, o nome está dizendo, vai ser uma suplementação, ela vai vir complementar demandas que você possa vir a ter durante o tratamento. Mas comida de verdade é importante, porque as pessoas fazem uma feira na farmácia, compram 3, 4, 5 suplementos e vão usando aleatoriamente. Então, para a gente não se aprofundar em cada caso, porque é impossível, quando, para quem está nos ouvindo, o suplemento de fato é necessário? Que situações, né? Até onde a comida de verdade, a comida que a gente compra ali na feira, no mercado, funciona? E quando que você fala assim, nesse caso eu entro com uma suplementação, independente de qual vai ser? Então, é isso. Quando a gente começa a entender que aquele paciente, ele tem ali a sua rotina alimentar, né? Então, você começa a perguntar, o que você come no café da manhã? O que você almoça? E quando a gente vai ver, assim, o paciente come pouca comida de verdade, né? E aí, você usa algum suplemento? Ah, uso sim. Aí eu tomo vitamina C, eu tomo vitamina D, porque eu olhei lá no Instagram que a vitamina D é importante, melhora a imunidade. Então, são tantos suplementos, e aí quando eu venho Não com... sobra espaço para comida, né? Na E aí eu calendário. venho aí eu venho e falo assim, olha, então, vamos melhorar essa alimentação? Vamos ver o que é possível também, né? Porque a gente entende, assim, que tem pessoas que não vai ter a rede de apoio, Claro. né? Então, assim, a gente vai costurando ali o que é mais interessante para o paciente ali. Ele ficar sem comer, porque assim, aí ele começa a pensar que o suplemento, né, vai substituir. Não tem como, não substitui. Então, quando o paciente fala assim, mas eu vi que a vitamina C, o suplemento de vitamina C, de 1 grama vai me ajudar na imunidade. Vitamina C, sim, ajuda na imunidade, mas a gente vai estimular o quê? A laranja, né? Vai estimular a laranja-lima, porque aí não vai dar mucosite para o paciente, que são as aftas na boca. Como a né? gente não tem tanto tempo para frente, vamos assim deixar dicas das nossas áreas. Eu acho que é legal para quem está nos ouvindo e às vezes está num serviço que não tem uma equipe multi. Mas posso só fazer um Claro, adendo? claro, por favor. O que a gente oferece de cuidado não está no Instagram, sabe? E nas redes sociais. Porque o que a Mari fala, o que a Mônica fala, você e eu, é que é um plano individualizado. Sim. Né? Assim, a gente quer que o paciente vá para a academia? Claro que sim, mas se o paciente caminhar até a padaria, já conta como um ponto. A gente quer que o paciente tome o suplemento se necessário, sim, mas que ele se alimente bem dentro daquela possibilidade. A gente quer que o paciente faça a crioterapia, todo mundo com acesso, sim, mas qual é a possibilidade daquela pessoa? Qual é a rede? Claro. Então, assim, o que faz diferença é que o mundo não é a rede social, porque aquilo ali é uma cartilha que pouquíssimos pacientes. Mas a gente, com a nossa experiência, também ajuda, né? E ouvindo, principalmente aprendendo com os pacientes, como é que pode facilitar esse cuidado para cada um. Ou até, Natália, às vezes é acessível, mas não vai funcionar para aquela pessoa. É né? isso. Porque nós somos únicos. E daí a importância de um olhar multidisciplinar. Pensando aqui, assim, para a gente dar uma dica mais clara, com base científica. Verdades e mitos. Vamos lá. Pacientes em quimioterapia que tem aquela náusea que se arrasta, que fica uma náusea crônica. Não vamos entrar aqui em medicamento, porque a gente não vai prescrever remédio aqui. Fala-se muito no uso do gengibre para controle de náusea. Verdade ou mito? Verdade. E como que um paciente que está nos ouvindo agora pode usar o gengibre como um tempero a mais aí para o controle da náusea? Dá uma dica legal para quem está ouvindo a gente. Então, eu sempre oriento o paciente a usar, se ele gosta de chá, ele pode usar ralado no chá, né, que fica ótimo, né? Tem alguns medicamentos no tratamento que o paciente às vezes não pode usar gelado, né? Não pode fazer o consumo de alimentos gelados. Então, o chá é super bem-vindo para o paciente, né?
Mas assim, por exemplo, a gente vai também falar para o paciente fazer alguns gelinhos, né? Gelinho de sucos de fruta com um pouquinho do gengibre ralado, Legal. né? A gente pode também falar com o paciente se ele gosta de colocar na comida, né? Aí a gente fala assim, olha, não pode comida japonesa porque é alimento cru. Mas olha, traz o gengibre você Uhum. pode, né? Então, continua usando gengibre dentro da sua alimentação, porque o gengibre é fantástico mesmo para o Ou seja, paciente. gente, converse com a sua nutricionista. Nem tudo precisa de remédio. Claro que o remédio é uma ferramenta útil. Eu estou aqui, eu sou Sim. médico, né? Eu prescrevo remédio, mas olha quanto universo que a nutrição oferece. Mariana, para uma paciente que está em casa e ela está, às vezes, sem graça, não quer falar uma determinada informação com o médico, acha que é besteira e tudo, eu queria que você falasse para essa paciente, como enfermeira que está ali do lado todo dia, da importância de criar esse vínculo com a equipe, com a enfermeira, com o médico. Como que é essa construção, assim, de que forma você se coloca para ela? A gente sabe que os meus pacientes têm seu telefone, como que é o seu contato na pós-quimioterapia para deixar essa porta aberta e o quanto isso é importante? Eu sempre falo para o paciente que eu estou sempre ali para monitorá-la. Então, normalmente, né, assim, na regra, eu entro em contato com ela no terceiro dia após a quimioterapia e no período de nadir, né, que é o período ali que a gente tem uma das maiores alterações ali, né? Vamos, só para uma breve. Nadir Isso, é aquele período onde há o maior risco de queda de imunidade isso. Em que ela pós-quimioterapia. pode vir a passar a ter mais Isso. sinais e sintomas. Aham. Mas eu sempre deixo aberto para que tudo que ela vá sentir ou que ela quiser falar, para ela entrar em contato. Então, eu deixo meu telefone já com os meus dias e horários ali prontos e sempre falo, qualquer coisa, independente de eu entrar em contato, eu sugiro que a senhora entre em contato, né? Uhum. Fale comigo, por qualquer motivo. Seja está sentindo um sintoma, seja está com alguma outra queixa mais psicológica, uma queixa mais nutricional, algum outro tipo de queixa, porque eu estou ali para ouvir, né? E também para manejar o sintoma quando possível. Claro. Então, eu sempre deixo a porta aberta, eu já deixo meu telefone, o meu contato com os meus horários, os meus dias, para que ela possa entrar em contato e friso bastante isso. Entre em contato por qualquer motivo. E isso tem melhorado. As pacientes, depois que aprendem o conceito da enfermeira navegadora e utilizam essa ferramenta preciosa, elas aderem melhor ao tratamento e os percalços também se tornam menores e mais fáceis de manejar. Você tem essa percepção, Natália, de que isso que a gente está fazendo aqui, que é trabalhar em time, ao longo da jornada, vai acalmando, apaziguando a paciente? Você percebe, você que acompanha no dia a dia, que a ansiedade, que uma melancolia ou uma tristeza, uma compulsão alimentar, elas vão suavizando quando a paciente sente que ela tem um chão firme para pisar? Com certeza, isso faz toda a diferença. E é o que você falou, é uma jornada. Uhum. No primeiro dia eu estou de um jeito, no terceiro dia eu estou de outro, né? No meio do tratamento eu já me reconheço nesse novo momento, eu já reconheço a equipe, eu já sei o que me ajuda, o que me atrapalha. Então, a tendência dessa ansiedade é diminuir. A gente aprende a manejar mais os efeitos, ou a gente já sabe para quem pedir ajuda. Uhum. Então, a gente vai se organizando nessa nova etapa da vida. Gente, eu tô aqui. É um universo de coisas que passa na minha cabeça. Por mim, eu ficaria muito tempo aqui falando. A gente está quase na reta final aqui do nosso podcast. E aí eu queria que vocês, enquanto profissionais, experts na área que vocês são, me honrando com a presença de vocês aqui, eu repito sempre, para mim é um privilégio tê-las, e sobretudo estou do lado de 3 mulheres, né, que entendem muito bem esse lugar que é uma mulher tratar câncer de mama, que vocês deixassem uma mensagem, cada um na sua área, quer dizer, o que vocês hoje, olhando para uma paciente que tem câncer de mama, podem falar para que essa jornada, que é um termo que a gente usou muito aqui, seja mais leve. Mônica, você como nutricionista, qual é a mensagem que você gostaria de deixar, puxando para o seu lado, assim, para que quem está te ouvindo possa falar assim, isso aqui é legal, vou parar para pensar? Então, a mensagem que eu deixo para essas mulheres que vão enfrentar o tratamento é que tem uma equipe que está ali junto com ela, né? Que no momento que ela receber a notícia de um médico que ela vai fazer a cirurgia, que ela está querendo consumir mais, né,
tá ali com a vontade de comer mais, eu vou estar ali, né, procura um profissional, um nutricionista na área de oncologia, que ele vai conseguir trazer algumas estratégias, ela não vai ficar com fome, né? Ela não vai precisar botar o cadeado ali na geladeira, né? E não precisa disso. Que a gente vai, assim, converse sempre com o seu médico, converse sempre com a equipe, né? Que a gente vai traçar um melhor caminho com ela não está sozinha. Eu acho que é isso, né? Falar para uma paciente que, assim, olha, a gente está junto, né? O hashtag estamos juntos, né? Assim, faz toda a diferença do tratamento, né? Eu acho que é isso. Se ela não tem uma equipe multi, hoje existem boas nutricionistas oncológicas como você. E se você tiver acesso e possibilidade, procure. Faz muita diferença ter uma assistência nutricional. Você, Mari, como enfermeira, o que você diz para uma paciente que, de repente, não trata conosco ou, de repente, está começando essa jornada para apaziguá-la, para dar uma mensagem de otimismo, de força, né? Você, como mulher, como enfermeira, deixa uma mensagem para quem está te ouvindo. A mensagem que eu deixaria é para que ela não se sinta sozinha, complementando aí o que a Mônica já falou, né? Porque ela nunca vai estar sozinha. Né? Ela vai ter uma rede de apoio, ela vai ter uma equipe multidisciplinar com ela vai ter com quem contar, ela vai poder entrar em contato se for o caso. E é o que eu sempre falo com os pacientes, o pensamento positivo é muito importante nesse momento. Então, eu sempre também falo com eles e deixo como uma mensagem para ter um pensamento positivo, para a gente pensar positivo que vai dar tudo certo. Que a nossa mente também guia muito a gente, né? A Natália sabe falar mais do que eu. Buscar na equipe alguém também com que você se identifique, porque isso é natural, somos humanos. Então, se você tem uma enfermeira da equipe, às vezes a equipe é muito numerosa, mas tem aquela pessoa com a qual você se identifica, procure essa pessoa, converse, ela vai estar disponível para você. E, Natália, no meio desse turbilhão de sentimentos e sensações que a gente conversou aqui, como que você olharia para uma paciente que, ou deixaria um recado para quem está nos ouvindo? Olha, se eu puder te dizer uma mensagem, assim, comece de tal maneira que a sua jornada tende a ser mais leve, o que você diria para quem está em casa? Que cada um é um, né? Assim, as doenças são diferentes, os tratamentos são diferentes, as respostas são diferentes, não tem certo e errado, nem melhor ou pior. Cada um vai construir a seu modo o que é possível, né? Então, acreditar em si e que é capaz de dar conta, né? Assim, e cuidado sempre, a gente se deixar cuidar e contar com a equipe. Sempre, né? Gente, muito legal. Só para quem está ouvindo a gente, isso que a gente está fazendo aqui não é firula de Outubro Rosa. Isso que a gente está fazendo é mundo real. Equipes multidisciplinares cada vez mais a gente encontra sendo formadas no mundo inteiro. Qualquer grande centro que cuida de mulheres com câncer de mama tem uma equipe multi para recebê-las, para acolhê-las, para ajudá-las nesse trajeto, né? Hoje os congressos de oncologia no mundo inteiro têm salas de psico-oncologia, tem cada vez mais dados de enfermagem de navegação, muita coisa de nutrição oncológica. Então, isso que está acontecendo aqui, para mim, é um privilégio poder participar e poder levar para quem está ouvindo a gente. Queria agradecer a cada uma de vocês, queria parabenizá-las, dizer que, para mim, faz toda a diferença tê-las do meu lado, e queria aproveitar e agradecer também aqui o Grupo Oncoclínicas, que cedeu amanhã para essas moças queridas estarem aqui trazendo informação de qualidade e, sobretudo, encerrando esse Outubro Rosa, porque é o último episódio do nosso podcast, dizendo que outubro vai terminar, mas a nossa luta pela boa informação e pelo cuidado das pacientes com câncer de mama tem que ser o ano inteiro. Muito obrigado, Mônica, Mari, Natália. Espero que a gente tenha outras oportunidades para poder esmiuçar mais esse assunto. Tá bom? Obrigado, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.